Boa tarde, este é o canal do Boi News, quarta-feira, 20 de outubro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O Ministério da Agricultura determinou ontem que os frigoríficos brasileiros habilitados a exportar carne bovina aos chineses suspendam qualquer procedimento de processamento de proteína destinada àquele mercado. O país asiático é o principal importador do Brasil, com mais de 40% de todo o volume embarcado ao exterior. Na pauta exportadora, os chineses exigem carne de animais abatidos até a idade de 30 meses. A partir da demanda amplamente atendida até agora, os produtores brasileiros passaram a investir em processos de produção para chegar ao resultado desejado. O processo inclui investimentos em genética, nutrição suplementada, gestão e sanidade. Ou seja, é um custo maior de produção que o pecuarista efetua, na expectativa de recebimentos acima dos valores da arroba vigente nas regiões produtoras. Assim surgiu o chamado Boi China. E pelo que se deduz, após a suspensão do processamento desse tipo de animal, os investimentos também deverão ser suspensos, pelo menos por enquanto. As exportações para a China estão interrompidas desde o último 4 de setembro. Na circular emitida ontem, o Ministério da Agricultura também autorizou que as plantas processadoras de carne bovina habilitadas a vender aos chineses estoquem em contêineres refrigerados, por um período de até 60 dias, a carne que havia sido produzida antes da data da suspensão, no início de setembro. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, além de determinar, Zaidan, a suspensão da produção de produtos para a China, a produção de carne para a China, o Ministério da Agricultura também autorizou, e você lembrou muito bem, que estabelecimentos processadores de carne habilitados a vender aos chineses estoquem em contêineres refrigerados, isso é muito importante, a proteína que produziram antes desse período de suspensão. A medida, aliás, é válida por 60 dias. Agora, esses contêineres, Aidan, terão que permanecer dentro das plantas habilitadas pela China. E a temperatura e as condições de armazenamento dessas cargas deverão ser cuidadosamente monitoradas. As empresas poderão até emitir o certificado de sanitário nacional, o CSN, para transferir esses estoques de um frigorífico autorizado pelos chineses para outro. Agora, não é necessário que as unidades pertençam ao mesmo grupo, que foi autorizado. Agora, é importante lembrar que na ABIEC, Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, não há nenhuma manifestação a respeito, inclusive, dos contêineres que já estão na China e que contêm carne que foi produzida antes dessa suspensão. Porque os chineses não aceitaram introduzir essa carne no mercado, mas ninguém se manifesta a respeito da devolução desses contêineres para cá. Hoje pela manhã, procurado pela redação do Canal do Boi, a ABIEC não retornou, diz que não se manifesta a respeito desse assunto. É com você. Obrigado, Puga. Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, estão em campo para a pesquisa da safra de cana-de-açúcar em São Paulo. Boa tarde, Gustavo D'Angelo. Olá, Zaidan, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, desde o último dia 18, técnicos da CONAB estão em campo aqui no estado de São Paulo para avaliar indicadores referentes à produção de açúcar e álcool, área cultivada e também produtividade de cana-de-açúcar. Esses técnicos devem percorrer o estado até o dia 30 de outubro. Depois, os dados serão computados e divulgados no terceiro levantamento da safra 2021-2022, previsto para o dia 23 de novembro. Ao todo, serão percorridos 9 roteiros, contemplando 170 usinas. Vale lembrar que São Paulo é responsável por mais de 53% da produção sucroalcooleira do país, com 2 regiões de grande concentração de usinas, Ribeirão Preto e Piracicaba. Zaidan. Obrigado, Gustavo.
Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Olá, Zaidan, muito boa tarde a você, muito boa tarde a todos. Depois de um início de semana bem chuvoso em grande parte do país, as precipitações hoje persistem no leste do sudeste com alto potencial para transtornos. Ao longo do dia, a chuva forte continua no norte do Espírito Santo com alerta para deslizamentos, assim como no centro-sul e leste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e leste de São Paulo. No sul do país, a chuva perde força e apenas no leste de Santa Catarina, também leste do Paraná, o dia ainda terá nuvens de chuva por conta dos ventos úmidos que sopram do oceano. As temperaturas ficam mais altas que nos dias anteriores. Na maior parte do centro-oeste, o tempo segue instável e apenas em áreas do oeste e de Mato Grosso do Sul, também sudoeste de Mato Grosso, é que o tempo fica firme. Nas demais áreas, as pancadas de chuva podem ocorrer principalmente no período da tarde. No Nordeste brasileiro, o tempo continua firme no interior da região, mas chove forte ao longo do dia na costa oeste e sul da Bahia, também Maranhão e Piauí. Na faixa norte do país, o tempo segue instável em todos os estados aí da região. No Acre, Roraima, também região de Belém, no Pará, a chuva pode ser mais intensa e com trovoadas. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. A largada para a edição 2021 do Rally da Pecuária será dada hoje pela equipe da Atenagro. Ao vivo da redação do Canal do Boi, as informações de Kaile Rodrigues. Boa tarde, Kaile. Boa tarde, Zaidan. O Rally da Pecuária é a maior expedição técnica privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária nacional. A expedição chega à sua 10ª edição de cara nova. Anualmente, a expedição percorre as principais regiões produtoras do país, com o objetivo de interagir com os pecuaristas e avaliar as condições das pastagens a campo. A interação com os pecuaristas e técnicos de campo é baseada na troca de informações. O Rally da Pecuária apresenta análises, tendências e conclusões obtidas a partir dos dados de campo. E em troca, os produtores preenchem os questionários ou respondem às entrevistas. Maurício Nogueira Zaidan é o coordenador da expedição. Zaidan, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kaile Rodrigues. Em boletim divulgado hoje, o CPEA aponta que os preços do café arábica subiram com certa força nos últimos dias aqui no Brasil. O indicador CPEA Exalc do tipo 6, posto na capital paulista, opera na casa dos R$ 1.200 a saca de 60 quilos desde o último dia 11. E ontem o indicador chegou a atingir um pouco mais, R$ 1.243 a saca, valor considerado nova máxima nominal da série histórica do CPEA desde 1996. Segundo os pesquisadores, as altas vêm da valorização externa do café arábica e das preocupações relacionadas à oferta do grão. Para o Robusta, as cotações aqui no Brasil caíram nos últimos dias, influenciadas, segundo o CPEA, pela baixa nos valores externos do grão e pela retenção de compradores no Brasil. A Petrobras sinalizou ontem que pode não atender toda a demanda por combustíveis no mês que vem. Boa tarde, Berenice Leite. Boa tarde, Zaidan. O comunicado acendeu um alerta para as distribuidoras que apontaram para o risco de desabastecimento no país. A confirmação vem após a Associação das Distribuidoras de Combustíveis, Brasilcom, que representa mais de 40 distribuidoras regionais de combustíveis, ter afirmado na semana passada que a petroleira teria avisado diversas associadas sobre uma série de cortes unilaterais nos pedidos feitos para fornecimento de gasolina e óleo diesel para o mês de novembro.
Segundo a Brasilcom, as empresas não estão conseguindo comprar combustíveis no mercado externo, pois os preços do mercado internacional estão em patamares bem superiores aos praticados aqui no país. Em comunicado, na véspera, a petroleira afirmou que recebeu uma demanda atípica de pedidos de fornecimento de combustíveis para o próximo mês, muito acima dos meses anteriores e de sua capacidade de produção, e que apenas com muita antecedência conseguiria se programar para atender. Zaidan. Obrigado, Berenice. Os empregados e aposentados da Eletrobras e de suas subsidiárias terão prioridade na compra de até 10% das ações no processo de privatização da companhia. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos aprovou ontem a resolução que define o modelo de desestatização. Boa tarde, Vinícius Souza. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para quem acompanha a nossa programação. É isso mesmo, viu? Além da preferência para funcionários, o Conselho autorizou até 6 bilhões do FGTS para que sejam usados aí para as pessoas físicas comprarem ações da estatal. Cada investidor individual poderá gastar a partir de R$ 200 do saldo da conta do FGTS para adquirir participação na empresa. Zaidan, também será permitido que qualquer pessoa física residente no Brasil compre indiretamente ações da Eletrobras por meio de cotas de fundos mútuos de privatização, que inclusive ocorrerá em 2 etapas. Primeiro, a Eletrobras fará um processo de capitalização, emitindo novas ações que podem ser compradas no mercado primário, até diluir a participação da União na empresa. Essa etapa permitirá a injeção de dinheiro de investidores privados na companhia. O Estatuto Social da Eletrobras será alterado para incentivar a pulverização das ações da companhia, com mecanismos para impedir que um único acionista ou grupo de acionistas exerçam aí um controle sobre a empresa. São essas as informações nessa manhã, Zaidan, e em breve a gente volta com mais atualizações. É com você. Obrigado, Vinícius. CB News termina aqui. Obrigado a você também pela audiência. Eu volto logo mais às 10:05 no horário de Brasília com o Mais Pecuária. E você fica agora com a nossa agenda de leilões. Até mais tarde.